Olá, faz tempo que eu tinha o desejo de fazer esse vídeo. Eu sou uma pessoa que vive na denominação, desde que me conheço por gente, talvez 60 anos, e gosto demais da nossa denominação, e entendo que dentre as denominações históricas, nós, os batistas, somos os mais considerados. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas que têm um bom entendimento da história e dizendo que nós batistas sempre preservamos a boa, a sã doutrina e com uma atuação muito séria e correta e dentro da nossa sociedade. Alguns homens me inspiraram. Karl Lackler foi um missionário americano aqui no Brasil. Arthur Alberto de Mota Gonçalves foi meu pastor, foi da sua igreja que eu saí para ir para o ministério. Lembro também de um Rubens Lopes na Vila Mariana, lembro também de um Tiago Lima, que fez o meu casamento, grande missionário. Mas eu lembro de algumas situações, por exemplo, na década de 60, quando o movimento pentecostal começou a entrar no meio batista, e aí nós tivemos aquela declaração que vocês devem conhecer, tivemos igrejas sendo tiradas da denominação, mas nesse período tinha um homem chamado Enéas Tonini, pastor, homem muito sério. Esse homem, para mim, ficou como um exemplo da década, porque ele optou por uma tendência mais pentecostal e deixou o movimento batista, não mudou a sua igreja, mudou para organizar outra igreja, continuou sendo um homem respeitadíssimo na nossa denominação, inclusive sendo convidado para ser preletor em algumas situações de aniversário da nossa denominação. E ele foi um grande exemplo. Hoje, por exemplo, o nosso meio batista está complicado. Nós temos apóstolos, apostilas, bispos, bispas, falta de integridade, liberalismo, descrença na palavra. O que está acontecendo? A minha colocação é a seguinte: por que esses homens que pensam assim diferente querem macular a nossa denominação? Por que não são eles assim íntegros no sentido de dizer: não é assim que eu creio, eu vou sair? Assim fez Enéas Tonini, homem íntegro. São valores que eles preservam, estranhos, valores e posições estranhas à nossa tradição batista bíblica. A falta de dignidade em assumir posições e saírem, ao invés de ficar poluindo a nossa denominação, é que me estranha. Por que não saem? Por que estragar a nossa boa, bela e tradição batista? Mas se julgam no direito de, em nome da democracia batista, contaminar a nossa denominação. É por isso que nós levantamos as nossas vozes. É por isso que nós não admitimos. Nós temos duas coisas importantes a preservar. Primeiro, a doutrina de Deus. Segundo, a nossa boa história denominacional. Essa é a minha luta. Essa é a luta de muitos dos meus colegas. Acima da nossa denominação está o nosso Deus, que exige de nós a defesa da sã doutrina. Por exemplo, toda a minha família foi alcançada por missionários americanos na década de 40, lá no norte do Paraná. Lembro bem de Thomas Clinkscale e sua esposa Rosalind Clinkscale, homem fiel a Deus que chegou naquele mato onde nós estávamos, quase que impossível chegar lá, e nos trouxe a mensagem. Os missionários americanos investiram fortemente no nosso país. Estamos honrando esses homens de Deus? Ou estamos fazendo com o que Fidel Castro fez na cidade de El Cristo, no estado que eles chamam lá, província de Santiago de Cuba? Quando chegou a Revolução, ele se apossou de aproximadamente uns 10 prédios grandes que os batistas americanos tinham construído ali para uma grande universidade e deixou somente a Igreja Batista del Cristo para a denominação. Será que nós estamos fazendo isso com tudo aquilo que ganhamos? Não estariam os nossos seminários fazendo o mesmo uso indevido dos prédios
deixado por esses irmãos, fruto de esforço, fruto de ofertas, e ensinando coisas duvidosas e tolerando ensinamentos que não condizem com a nossa tradição bíblica batista? Eu quero dizer aos nossos adversários, e tem aqueles que dizem, pastor Mendes é radical. Se radical é defender a sã doutrina, se radical é ser um preservador da história bonita dos batistas, eu quero dizer a você que eu sou um radical. E existem muitos radicais nos nossos dias. Ninguém priva você da liberdade de buscar outro caminho doutrinário. Mas tenha dignidade de dizer, eu não posso mais pertencer ao grupo de vocês porque eu penso diferente. Seja como um exemplo, como foi Enéas Tonini. Ele saiu e esse homem foi honrado até o fim da sua vida. A última vez que eu ouvi falando foi na Faculdade Teológica do Estado de São Paulo, quando ele foi o orador numa comemoração de aniversário. Homem fiel a Deus. Pensa diferente, mas não quis mudar. Não quis mudar a denominação. Saiu com muita honra. É por isso que nós defendemos a sã doutrina e a história dos batistas que está ligada à sã doutrina. Por isso, é a nossa revolta, é a nossa luta. Nós não podemos contaminar a nossa denominação. Se você quer ser apóstolo, você quer ser apostila, você quer ser bispo, você quer ser bispas, que procurem aquelas denominações que abraçam essa causa. Mas por que ficar manchando a nossa história? Por favor, nos aceite como pessoas que são defensores da boa tradição batista. Não é aquela tradição batista como se fosse nós, um torcedor de um time de futebol. É aquela tradição bíblica, saudável, bonita, que marcou história e marca ainda no nosso país. Que Deus nos abençoe. Amém.